Olha, esse negócio do Collor foi um absurdo, porque o país era um país protegido, era proibido importar coisas, portanto, as indústrias que tinham aqui eram indústrias obsoletas, porque você não podia importar máquina ou só podia comprar maquinário nacional. Eu não estou falando só da indústria têxtil, não, estou falando geral. E ficamos assim durante muito tempo, muitos anos. Quando o Collor abriu, e tinha que abrir, nenhum país pode ficar fechado. Só que, o que você faz quando você tem um país fechado há 30 anos, sei lá quanto tempo, você fala, bom, gente, nós vamos abrir daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, vamos preparar linhas de crédito para vocês reequiparem suas indústrias, para mandar o teu pessoal aprender como é que mexe com a tecnologia nova, etc, etc. E daí abre. Não, de um dia para o outro não é nada. Quer dizer, igual que você tem um bebezinho e você fala assim, cara, é o seguinte, vai se virar, joga no meio da rua, devorado pelos tigres asiáticos. Sim. E até hoje, a indústria têxtil nunca mais se recuperou. Olá, sejam muito bem-vindos ao Rivotalks, que hoje está chique. Sim. Chiquíssimo, chiquíssimo. Glória Calil esteve aqui com a gente para falar aquilo que ela não fala em todos os outros podcasts que ela costuma ir. Aham, essa mulher que se autodefine como transsecular, conviveu com os grandes nomes do século XX aqui no Brasil e até no mundo. Nossa. E não perdeu uma oportunidade de se reinventar. Jornalista, empresária, consultora, palestrante, você escolhe. A Glória construiu a reputação de mulher elegante que fala muito mais do que apenas de moda. Ela fala sobre comportamento, sobre civilidade e sobre bom gosto. Então bora começar essa conversa deliciosa no Rivotalks, a nossa versão semanal de conversas com o convidado, com o apoio das drogarias Pacheco e São Paulo. Você não pode dormir sem essa. Glória Calil Rodrigues Meyer, obrigada por estar aqui no Rivotalks conosco. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso. Esse nome aqui é muito inspirador. Falaremos a respeito ao longo do programa, Glória. Mas eu queria começar a entrevista com uma questão seríssima que a gente enfrenta aqui todas as semanas nas nossas reuniões de pauta. Diga. A gente costuma fazer cada semana na casa de um dos integrantes do programa. E quando a gente vai para casa de um integrante específico, ele pede para a gente tirar os sapatos. Eu queria começar essa entrevista então com você eliminando essa questão. É elegante pedir para a visita tirar o sapato? Não é exatamente uma coisa elegante. Deve ser por alguma razão especial, né? Qual é a razão? O chão é branco? Eu acho que não. O carpete é branco? Virou uma onda de higiene, uma coisa meio inspiração asiática. Não, que isso, nada. Maravilhosa. Não. Resolvida a questão. Resolvida a questão, ninguém mais tira o sapato. Outra. Ninguém mais tira o sapato. É isso, excelente. Aqui, sabe, Glória, a gente tem mania de dar aquela chafurdada um pouco na vida dos nossos entrevistados. E é claro que a gente mergulha um pouco na história, então eu vim até com o quê? Com as pérolas em homenagem à dona Maria da Conceição, que eu soube que ela só usava muito... Não tinha Maria, era só Conceição. É. Usava muito brinco e colar de pérola, né? Que era a marca dela. Mas que a sua grande inspiração de requinte, de olhar para a moda e de olhar para essas coisas mais ligadas a esse mundo, veio da sua avó Elvira, é isso? É, isso mesmo. É muito curioso, porque você sabe que eu tenho fotografias da minha avó. Porque a minha avó era Belle Époque, né? Sim. Era fim de século e começo do século XXI, acho. Não me lembro, eu não sou péssima de data. E ela tinha uma vida completamente... Eram festas, automóvel clube, não sei o quê. Ela usava decotes que eu nunca usei na minha vida. Jura? Não, você não faz Mulher ideia. vanguardista. Ela tinha automóvel, ela guiava automóvel, ela tinha uma Bugatti, que era um carrinho esporte Incrível. decapotable, ou seja, sem capota. Ela era totalmente Belle Époque. A minha mãe é uma mulher da guerra, da Primeira Guerra. Então, a mamãe era muito mais severa do que a minha avó. Minha avó era muito mais ligada em moda. Ela tinha roupas e joias que, graças a Deus, chegaram até mim. Ah, que incrível. As roupas não, mas algumas joias. Tem a história do diamante que o seu avô deu para ela? Uma pulseira. Uma pulseira de diamantes, né? Uma pulseira. Foi uma pulseira
A história é incrível. Eles estavam em Paris na exposição internacional, aquelas grandes exposições, a não sei o quê, Expo, né? da Expo de 25, e tinha numa das vitrines da Rue de la Paix, que é uma das grandes ruas de joalherias em Paris, uma pulseira de brilhantes com uma guirlanda de rosas. E ele deu de presente para ela. Aí ela levou na Chanel. A Chanel fez um vestido de paetê prateado com guirlandas de rosa. Sabe que o vestido Se Que perdeu. pecado. Puxa vida. eu juro que eu preferi o vestido do que a pulseira. Com certeza. Pelo amor de Deus. Peça de museu. Então, né? ela era uma pessoa muito, muito ligada em moda, muito ligada nesse aspecto muito estético da vida. E mamãe não, mamãe era muito mais severa, era uma pessoa mais tímida, ela não era muito sociável. Mas seu Mário, seu pai também era Papai era alinhadíssimo, chique, né? era bonito e chique. Sim. E cheiroso. Bom demais. Glória, você foi expulsa da escola, né, aos 13 anos. Foi. Muito em função ali do que as freiras avaliavam como uma certa soberba sua, né? Porque eu, no cabeçalho das provas e tudo, eu só punha Glória. Uhum. E elas achavam que isso era Um crime. uma coisa. Como assim, Glória? O que você está pensando? Eu falei, mas não tem outra. Qual o problema? Não tem outra. Bom, esse foi o começo. E elas iam achando que eu tinha uma certa influência na classe e que se depois eu me recuperava, muita gente... Aquelas coisas. Pensamento, Aquelas né? coisas. Na verdade, tinha ali uma pinimba com uma freira. E, e eu nunca me esqueço que quando... E elas mandavam algumas notícias para meus pais. Ela está fazendo... E eles também não achavam nada, mas também não entendiam muito bem porque que eles estavam sendo, né, informados de que eu fazia uma coisa ou outra. Qualquer criança faz aquilo. Claro. 13 anos de idade? E aí, um dia chamaram e para comunicar que eu estava sendo expulsa do colégio. E eu me lembro que eu levei um susto, e eles também. E quando nós estávamos saindo, aí ele falou para a freira, na hora de sair, ele falou assim, eu quero que a senhora saiba que as senhoras são péssimas educadoras, porque se a senhora não consegue moldar ou controlar uma menina de 13 anos, eu não tenho confiança mais nesse colégio. Virou para mim e falou assim, você saia daqui de cabeça erguida, porque eu tenho muito orgulho de você ser como você é. Pode, um pai desse? Diferente. Não, o seu pai ele era realmente diferenciado sob o aspecto de entender as suas demandas desde cedo, né? Porque você resolveu fazer a universidade, largou no meio e falou o seguinte, eu vou trabalhar. Vou trabalhar. Isso é um ponto curioso, porque com 18 anos, eu achava muito absurdo ainda depender dos meus pais. Eu falava, eu não posso ficar na universidade aqui, uma marmanja desse tamanho e ir na casa... E eu resolvi deixar a universidade e trabalhar, coisa que foi um escândalo na família, que era muito mais revolucionário você largar uma universidade e ir trabalhar do que você fazer a universidade até o fim, casar e eventualmente daí continuar com uma profissão ou não. Sim. Eu não quis fazer isso e larguei mesmo. Eu tinha entrado na sociologia e política. Por que essa escolha, Glória? Sociologia e política? Cília, nem lembro mais. Achou interessante? Achava. O lado de sociologia me interessava muito, eu achava aquilo tudo muito interessante, as organizações, as coisas como se organizavam, assim. Sim. E pronto. Você fala muito de comportamento, né? Acabou se tornando o seu ofício, então tem... É verdade, os estudos sociais, digamos assim. Tem tudo a ver. Glória, a gente ouve muito falar, né, que a etiqueta não é pra gente, é pros outros, né, pro convívio social, de modo geral. E aí, aproveitando então que a Cecília está falando de sociologia, eu acho que quando a gente fala de setor público, a etiqueta pode ser traduzida em institucionalidade, né? E assim como a etiqueta é importante no nosso convívio social, para a gente manter ali um limite, né, do que é civilizado, do que é aceitável, eu acho que no setor público também. Então eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes e espectadores por que, por exemplo, que um presidente da República tem que estar bem alinhado e não endereçando a nação
de camisa de time e chinelo Raider, por exemplo, como já tivemos alguns episódios. Que de política a gente espera um pouco de tudo. Poxa! Mas, de fato, eu acho que eu sou uma pessoa de rituais, sabe? Eu acho que os rituais demarcam o tempo, né? Por exemplo, assim, você vai jantar na casa de uma pessoa. Você chega em casa, troca de roupa e vai jantar. Você podia ir do jeito que você estava, você podia... Tudo pode. Pode, sim. Não tem problema nenhum. Você está vestida, você não está pelado, né? Então, mas você criar determinados rituais é uma maneira de você cortar o tempo, fazer recortes, dar importância para uma coisa, dar menos importância, né? Os rituais vão... Dia do aniversário você se prepara para um... Até para o tua cabeça, teu mood muda, teu espírito, você vai para um... Você vai fazendo pequenos recortes, pequenos parênteses na vida, vai criando espaços diferentes de comportamento, de convívio, de tipo de conversa. Então, eu acho que esses espaços, tanto os privados quanto os públicos, têm essa característica, têm suas demandas. Eu acho que um lugar público, um espaço público ou um departamento público, como é uma repartição pública, um banco, um congresso brasileiro, uma presidência da República, se você está vestido de acordo, se a decoração do lugar em geral é de acordo, você vê que em geral tem púlpitos, ou tem cadeiras em ordem de importância, cadeiras maiores, menores, né? Essas coisas demarcam um tipo não só de posicionamento físico, como um posicionamento mental também. Então, se eu estou diante de uma pessoa que ocupa o cargo máximo e ele está vestido de cargo máximo, eu tenho um comportamento mais adequado ao cargo. Perfeito. Claro. Entendeu? Então é isso. Porque existe a comunicação não verbal, né? Claro, roupa é isso. Roupa é comunicação. Seja qual for a roupa que você põe, você está... Quando você... Eu sempre falo isso, as pessoas ficam nervosas, mas é que assim... Qualquer roupa quer dizer alguma coisa. Sim. Entendeu? Não existe ninguém que não se posicione diante da moda. Mesmo quando ela diz, eu não ligo para a moda. Ou seja, ela está se posicionando de costas para a moda, mas é uma posição. Sim. Né? Então, moda é uma forma de comunicação extraordinária. Comunica exatamente o que você quer, transmitir. Como você quer ser visto daquele jeito. Né? Então, se você sai de manhã e vai para sei lá, você tem vários compromissos, supõe. Você não enfia a mão no armário e pega a primeira coisa que aparece. Você pensa, eu vou não sei aonde, depois vou não sei aonde. E você escolhe uma roupa, o modo com que você quer ser visto naquelas diversas circunstâncias. Sim, né? sim. Então, moda tem tudo a ver com cargo, tem tudo a ver com mensagem, tem tudo a ver com respeito aos códigos sociais, né? Por exemplo, quando eu saí da televisão e vim para a internet, eu falei, eu não quero mais a maquiagem da televisão. Eu vou querer sempre só passar um rímel, um corretivo, um blush, um batonzinho e tá ótimo. Porque eu queria transmitir a Cecília e não aquele personagem que ocupava aquele papel na transmissão de notícias. Ou seja, não é só a roupa, né? É todo o cabelo. A imagem completa, o corte de cabelo das pessoas quer dizer coisas, tudo quer dizer, escolha que você faz de tudo, da roupa, do cabelo, tudo. Da forma que você se porta. Tudo. É muito interessante, eu fui criado por uma mãe que é muito rigorosa com questões de etiqueta, postura à mesa e etiqueta social de modo geral. E diferente do meu irmão mais novo, eu absorvi muitos desses comportamentos e o Pedro, meu irmão, ele é muito refratário a todas as regras de etiqueta, de modo até que se tornou uma piada lá em casa, porque virou uma espécie de protesto. Então ele sabe como ele deve comer, mas ele come errado porque, enfim, ele é contra, ele não entende. É isso. E aí, considerando que a gente tinha essa entrevista marcada, eu tive que pedir pro meu irmão, Pedro, fazer uma pergunta. E eu acho que vai bem na linha do que você estava falando agora. Fala, Pedro. Oi, Glória, tudo bom?
Tudo. Eu tô com esse moletom aqui, que a minha esposa detesta. E eu acho que ela só detesta porque eu uso muito ele já faz alguns anos. Só que eu uso ele porque ele é bonito, confortável, eu gosto muito de usar ele. Eu queria entender se tem alguma razão por trás de ser feio, né, as pessoas usarem a mesma roupa em várias ocasiões. Muito obrigado. Nada feio. Acho que você repetir roupa é uma prova de acerto. Quando você repete roupa que tem a ver com você, é uma coisa que eu repito milhões de vezes roupa. Roupa você repete, por isso até que a gente sempre fala assim, quando for comprar alguma coisa, compra uma coisa de boa qualidade, porque você vai usar isso 20 anos. Eu tenho roupa que eu uso há 20 anos. Esse blazer aqui pertencia à senhora minha mãe, da década de 80. Aí, tá por vendo? isso que ele ainda tem uma ombreirinha. Que tá na moda Pois de é, novo. por isso que eu tô usando. Então, Pedro, não é por isso que ela acha ruim da sua roupa, não, viu? É que provavelmente você usa moletom em lugares que ela achava que você devia estar ou com um paletó, ou com uma camisa, ou com não sei o quê. Então, tudo bem. É por isso que ela acha ruim, não é porque você Pedro. repete, não. A repetição está muito adequada. Maravilhoso. Aqui, a pessoa se sentindo Tô vingada, vingado. quase. Porque é isso, os almoços de família, minha mãe, ela segue, né? A gente tem 30 anos e ela come direito. E aí ele bota o garfo. Mas olha, eu vou te aqui, falar uma muito coisa, eu tenho engraçado. certeza que o Pedro vai reconhecer isso e que acontece muito, que é assim, muita mãe, muita irmão em casa e tudo, tem um Pedro na vida, né, que sempre faz tudo com ela, isso aqui. Aí um dia o Pedro é convidado para passar um fim de semana na fazenda de alguém ou na casa de praia de alguém, de algum amiguinho, quando é menor. E quando volta, a mãe do amiguinho liga e fala, nossa, como é o nome da sua mãe? Fernanda. Seu filho Nossa, é Fernanda, seu filho é tão bem educado, ele se propôs a ajudar. Quer dizer que o Pedro está sabendo muito bem, ele faz isso para mostrar que ele é rebelde. Claro. Coisa de irmão mais moço. É isso. Eu adoro a diferença que existe entre você e sua irmã Marta. Porque vocês são diametralmente opostas, né? Somos. Em filosofia de vida, mas tiveram exatamente a mesma criação, né? A mesma orientação. Quem, nesse caso, seria a mais rebelde? Você, que abandonou a faculdade no meio, resolveu ter uma outra vida, mas ficou cosmopolita? Ou a Marta, que optou por um outro estilo de vida, mas talvez tenha se mantido mais na mesma linha? Não, eu acho que cada uma tem suas rebeldias diferentes. A minha irmã é 10 anos mais moça do que eu. E nós somos, de fato, completamente diferentes. A Marta é bucólica, ela é praieira, ela não gosta de cidade, ela é artesã, ela é da natureza, ela é espiritual, ela é... Eu sou o cosmopolita, oposto. agnóstica. Cosmopolita, agnóstica. Ela é mais clarinha, eu sou mais morena. É verdade. Então, a gente se dá super bem, mas somos muito diferentes. Agora, isso é muito comum, né? Você vê pai e mãe, até com gêmeo acontece Super. isso. Com certeza. Você fala, bom, esse aqui nasceu 10 anos depois, tinha que ser feito depois, tinha que ser educado diferente. Mas não, a gente vê isso até com gêmeo. É gêmeo e univitelino, sei lá, e quando vê um é de um jeito, outro é do outro. Então, as pessoas... Da pessoa. É da pessoa. É da pessoa. Eu adoro o conceito de transecularidade, sim. Bom demais. Glória, porque você, quando você fala isso, que você viveu a intensa mudança do século XX na sua integridade e você nunca parou ao longo dessa transecularidade. Isso que eu acho incrível. É isso, você sempre se movimentou e aí é óbvio que já a gente vai falar de Fiorucci, de todas as mudanças e de tudo Olha, que a você gente nem fez. fala muito dessas coisas, eu nem lembro muito, você sabe? É mesmo. Mas quer a gente dizer, estudou tanto você que a gente sabe mais do que você. é verdade, é verdade. Aliás, eu estou vendo, eu quero saber onde é que vocês fizeram essa pesquisa, gente. Tá demais essa pesquisa. Mas o que eu quero dizer é que hoje mesmo eu estava vendo a entrevista do Nelsinho Mota, né, que faz 80 anos hoje. Ele falou assim, eu não sou de ficar lembrando do passado. Eu falei, eu também não. Eu acho ótimo tudo que foi feito. Mas já faz tanto tempo também, já é tudo tão outra coisa. Eu acho que nós tivemos, a minha geração teve uma sorte muito grande. Sobretudo mulher, eu acho.
que o século passado, que foi o século XX, nós começamos o século, nós mulheres, comparadas a... como é que chama? Gente que não tem juízo. Exatamente. Né? Destemperada. Histéricas. Não, tem a deficiência mental mesmo. A índios, selvagens. As selvagens, que eram todas as categorias que não votavam, Sim. que colocadas de lado, cuja opinião não existia, nem nada. E nós começamos o século disso e acabamos o século XX com uma presidente da República, independentemente do que a gente julgue, ela terminamos desse jeito. Então, nós tivemos uma sorte muito grande. E eu me sinto uma pessoa tão privilegiada, sabe? Porque a sensação que eu tenho, eu sempre comparo isso assim como se eu fosse uma surfista, que à medida que eu vou indo, a onda vai. Aí quando chega aqui no alto, eu falo, agora acabou, e tem outra, e tem outra. E assim, quando eu cheguei aos 18 anos, eu resolvi trabalhar, podia começar a trabalhar. Depois que não sei o quê, podia ser independente. Depois podia ter vida sexual. Depois podia escolher o que você queria fazer. Então, eu tenho a impressão que eu fui pegando o melhor do século XXI, do século XX, né? E, então, só podia chegar no 21, cheguei no 21 e as coisas ainda estão acontecendo. E vão acontecer até a hora que o mar parar de fazer ondas. Só para vocês terem uma ideia, gente, antes de começar a entrevista, a gente estava tomando um café e a Glória estava falando sobre novos projetos e futuro e coisas que ela está cansada de fazer, que ela quer começar novas. Fazer diferente. Coisas que a gente... non-stop. Eu tenho a impressão assim, quer dizer, quando você tem a sorte de ter saúde, né? Você vai indo até a hora que acontece alguma coisa, porque uma hora acontece alguma coisa, né? Claro. Então, eu não, até hoje eu nunca deixei de fazer nada do que eu sempre fiz. Eu continuo, eu guio, eu viajo, eu como de tudo, sei lá. Então, quer dizer, enquanto você tá tudo igual, um dia muda. Quando mudar, aí a gente vê. O que faz? Vamos aproveitar que a gente falou em saúde, Glória. Aqui a gente tem, felizmente, o patrocínio e o apoio das drogarias São Paulo e Pacheco, que nos patrocinam aqui. E a gente tem a pergunta aí do nosso patrocinador, que é sempre relacionada à saúde. E aí, você viveu uma época áurea que é o que você falou, da década entre 60 e 80 era uma liberdade, uma loucura, tal. Hoje em dia a gente vê todo mundo muito ansioso e é a vibe do Rivo, né? Todo mundo tem um ansiolítico, um antidepressivo. Você acha que o nível de medicação ou de medicamento, da forma que está todo mundo se medicando hoje em dia, está deselegante? Não sei se a palavra não seria deselegante, mas seria espantoso, né? Eu acho que tanta gente que eu conheço que toma ansiolítico ou que toma coisa para dormir, para acordar, para isso, para aquilo. Né? A vida, de fato, vamos dizer assim, todo esse fluxo criativo, esse andar para frente, essa ilusão de que as coisas iam acontecendo, no momento estão muito prejudicadas. Eu tenho a impressão que hoje os jovens não querem mais mudar o mundo como a gente queria e achava que ia. Não tem mais essa ilusão, né? E estão vivendo tempos de muita competitividade, de muita dificuldade, muita falta de clareza, muita falta de referência. Então, eu acho que está mais difícil para eles hoje. O excesso de tudo faz todo mundo perder o foco, né? Perde o foco. E não é só o excesso, Cecília. A sensação que eu tenho é de que falta aí uma amálgama, falta uma convicção. Todo mundo fica falando ideologia. Antigamente a gente tinha projeto de vida, tinha a ideia de que as coisas, você conseguiria mudar a vida, que a sociedade ia melhorar, que as diferenças
sociais e pessoais e tudo iam ser resolvidas, né? E quando você pensa que tem milionários querendo mudar de planeta, porque aqui está difícil, você vê, pô, complicou. É. É verdade. Falando nessa época, Glória, do auge, né, do glamour, assim, no Brasil, algumas décadas atrás você participava de uma confraria que tinha confrades, assim, muito pouco ilustres, né? Eu anotei aqui Alberto Dines, André Midani, Tomás Souto Correia, Walter Clark e o querido Washington Oliveto, que nos deixou recentemente. E Zé Vitor Oliva. Zé Vitor Oliva. E ele, o Washington, que esteve aqui com a gente no Talks, foi extremamente generoso. O que eu queria saber de você, Glória, é porque, então, nessa época você tinha no Rio a Hipopótamos, né, do Ricardo Amaral, aqui em São Paulo, Gallery, do Zé Vitor Oliva, que eram muito mais do que só uma balada, né? Era uma espécie polo. de templo de encontros e de glamour, as histórias são sensacionais todas. Por que a gente não tem mais, nem aqui, nem no Rio de Janeiro, lugares como esse? Ou grupos como esse também. Você falou em referência, né? E aí, poxa, isso aqui não é um elenco de confraria, né? É outra coisa. Primeiro, você imagina, eu era a única mulher dessa confraria, Sim. né? E eram todas umas graças mesmo. Foi Imagina. muito divertido. Nossa! A ideia era que, como todos nós tínhamos alguma coisa bem-sucedida na vida profissional, porque eram todos profissionais Sim. muito competentes, Nossa. né? Sim. Que a gente podia criar alguma coisa, nunca saiu nada. Mal comparando, são as mentorias de hoje, que a galera se une em mentorias, eles tinham essa confraria. E a gente a gente comia muito bem, bebíamos, comíamos, conversávamos, era uma delícia. Agora, negócio mesmo que é bom ou alguma coisa, nunca Não saiu. saiu. Não. E, sei lá, o mundo inteiro era assim, tinha templos de diversão, tinha o 54 em Nova York, tinha um monte de coisa, mudou tudo, né? Hoje mudou muito, tudo é maior, não sei te explicar por que razão as coisas, mas você vê, foi mudando tudo. De 60 a 80, a coisa foi uma grande farra. Certo. Porque a década de 60 foi uma época de grande liberdade, libertação. Os jovens entraram no consumo, o mundo se rejuvenesceu. A década de 70 foi a década da curtição disso tudo. A década de 80 começou com a maior brecada que a humanidade já teve, que foi a chegada da AIDS, né? Aquilo brecou aquela farra toda, parou e entrou a década do poder. E aí começou a degringolar, né? Começou A a elegância mudar tudo. deu lugar Ao poder, à a autoridade. marcas, a comparações que não eram, né? Enfim, mudou. E aí, no meio desse fervor, você lança essa marca, você traz a marca Fiorucci para o Brasil, porque você não podia importar produtos, então você faz a Fiorucci existir aqui no Brasil, e isso vira, e eu adoro a palavra que você usa, a libido passa muito pela moda, e a Fiorucci era um desses objetos de desejo. A moda das era um objeto de desejo dos anos 60 aos anos, acredito que até os anos 90. Sim. A moda a libido do mundo era com a moda. Hoje, não é que a moda tenha sumido, não. Nós vamos dizer que ela não é a única estrela do palco. Ela divide a libido do mundo hoje com celular. Isso. Antigamente, os garotos se matavam para ter uma calça da Fiorucci, da Zump, da Fórum, da não sei quem. Isso. Né? Hoje, eles se matam para ter um celular novo. Então, você percebe que a moda não está mais na moda como foi. Ela hoje divide o palco com outros interesses, né? E quando você trouxe a Fiorucci, qual era a sua ideia, Glória? Porque isso eu nunca vi você responder. Eu vi você contando como foi, como você trouxe, mas qual foi o seu objetivo? Você tinha um objetivo? Cecília, não tinha nenhum. Eu vou te falar uma coisa, as pessoas perguntam assim, como é? A única coisa que eu fiz na vida direito mesmo
é que eu presto atenção. Passou o cavalo, eu pulo em cima. Maravilhosa. Mas passa o cavalo, Sim. entendeu? Eu tenho... Você é atenta. Eu fico atenta, porque eu acho que cavalo passa na frente das pessoas, pelo menos a maior parte das pessoas. Mas precisa ficar atenta. A Fiorucci veio até mim. Na época, eu trabalhava numa fábrica de tecidos da família do meu ex-marido. E eles tinham uma grande fábrica de têxtil e tal. Então, eu saí da Editora Abril, que é onde eu trabalhava como jornalista e tudo, e fui trabalhar lá. Eu adorei quando eu fui trabalhar com indústria. Adorei trabalhar com indústria. Porque indústria, na hora você vê o resultado. Assim. Vendeu tanto, não vendeu. Vendeu assim, não vendeu tantos metros, não foi. Uma delícia. Eu fiquei encantada. Não é a zona da redação, do jornalismo. Não, você não sabe quem que está te lendo direito. Fica aquelas pesquisas. Não, cada revista tem 3 leitores. Mas quem são esses 3 leitores? Ninguém sabe nada. Enquanto que na indústria você sabe tudo, entendeu? Vendeu, não vendeu, quanto foi, quanto não foi, deu certo, não deu certo, tarará. E, bom, eu estava na fábrica de tecidos com ele, mas quando ele me chamou, o Zé, que era meu ex-marido, falou, vem aqui na minha sala, que um amigo nosso está aqui com um italiano que faz moda e tal. Quando eu cheguei, era o Hélio Fiorucci, que era o dono da marca. Bom, ele tinha conhecido o Luiz César Fernandes, que é o dono da Pactual, que fundou a Pactual, que é aquele grande banqueiro. Sim. O Luiz César é de uma cidade do interior de São Paulo, que eu não sei se é Monte Azul, Bebedouro, um daqueles cantos ali. E o meu sócio, meu e do Zé na Fiorucci, era o Marco Santini, que era de Bebedouro. E ele e o César e o Marco Santini se conheciam, acho que lá do interior, sei lá, uma coisa por aí. Eu sei que quando o Luiz César ficou conhecendo o Fiorucci em Milão, ele falou, nossa, teu produto é o produto mais quente do mundo, por que você não vem para o Brasil? E o Hélio veio para o Brasil para conhecer o Brasil. E o Luiz César Fernandes, para mostrar que ele conhecia alguém da indústria têxtil, levou ele lá na Escaladoro, que era a fábrica que era da família do Zé, onde eu trabalhava, e o Marco Santini também. Então, quer dizer, praticamente que ele que me chamou quando eu cheguei. E aí a gente achou a maior graça um no outro. E acabamos fazendo um negócio nós com ele, não foi nem com o Luiz César. O Luiz César ficou depois o nosso sócio nas lojas do Rio. Ah, entendi. Mas aí você acabou tocando... Aí nós tínhamos a fabricação. Eu amo esse... Não é desapego, mas essa coisa fluida. Que, assim como você foi para a Editora Abril, você estava em Ilhabela, chegou o jornalista e falou, quer ir? Vamos! Ilenquer, que era um jornalista especializado em esporte, caça submarina, etc. Imagina, uma graça, super amigo nosso. E aí falou, você não quer trabalhar na Editora Abril? Eu falei, Quero, é isso, é sempre tudo muito despretensioso. Mas é que despretensioso, mas eu acho que daí assim... Falou, quer, eu vou. Sim, entendeu? Entendi. É a coisa de estar preparada para montar no cavalo. Passou, eu monto, entendeu? Perfeito. Você fala muito, Glória, que o maior golpe, né, na indústria da moda brasileira foi a abertura na economia da maneira como o ex-presidente Collor fez, porque da noite para o dia ele abre a indústria, não prepara, né, os empresários brasileiros para isso, e aí a nossa indústria não tinha a menor condição de competir com o que passaria a vir de fora. Você acha que isso, nos últimos anos, a gente conseguiu atingir um patamar de competitividade com a indústria da moda estrangeira, ou a gente segue léguas atrás? Léguas atrás. Olha, esse negócio do Collor foi um absurdo, porque o país era um país protegido, né? Era proibido importar coisas. Portanto, as indústrias que tinham aqui eram indústrias obsoletas, porque você não podia importar máquina ou só podia comprar maquinário nacional. Eu não estou falando só da indústria têxtil, não, estou falando geral. Indústria de modo geral. Só que, e ficamos assim durante muito tempo, muitos anos, né? E quando o Collor abriu, e tinha que abrir, eu concordo que nenhum país pode ficar fechado, né? Só que, o que você faz quando você tem um país fechado há 30 anos, sei lá quanto tempo, você fala, bom, gente, nós vamos abrir daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, vamos preparar linhas de crédito para vocês reequiparem suas indústrias, para mandar o teu pessoal aprender como é que mexe com a tecnologia nova, etc, etc. E daí abre. Não. De um dia para o outro uma penada. Quer dizer, igual que você tem um bebezinho e você fala assim, cara, é o seguinte, vai se virar, joga no meio da rua. Entendi.
devorado pelos tigres asiáticos. Sim. E até hoje a indústria têxtil nunca mais se recuperou. Hoje nós não temos a menor condição de competir com coisa nenhuma. Nós não tem mais pano, não tem mais tecido, nós não temos matéria-prima mais. Quantas indústrias têxteis fecharam naquela época? Sim. Mercafabril, aquelas grandes indústrias, todas, fechou tudo. Sulfabril. E a gente passou a ter um hiato também, né? Porque a gente tinha grandes nomes da moda brasileira, Clodovil, o... Não, mas Mas peraí, é outra estilista. coisa, não confunde. Não, eu Clodovil, sei. não sei o quê, era uma coisa Alta costura. mínima alta costura. Nós estamos falando de indústria. Mas a gente ficou um hiato ali, eu entendo pelo menos, sem grandes referências também na moda brasileira. Não sei, você discorda? Eu discordo. Tá. Eu discordo. Eu vou discordar de Glória Calil. Não, eu estava lá. Exatamente. Eu vi, eu senti, eu vivi. Claro. Não, nós tivemos um pequeno perfume de alta costura, com Guilherme Guimarães no Rio, Rui em Porto Alegre, Clodovil e Denner aqui em São Paulo. Então, mas isso era uma coisinha de ateliê, né? Perfeito. Entendi. Paralelamente, a indústria brasileira de roupa virou uma indústria brasileira de moda. Perfeito. Então, eram grandes marcas, assim, Pulsport, Core, eram marcas de roupa. Depois, começamos a ter a grande indústria da moda dos anos 70, 80, que foi o jeans. E daí foi indústria para valer. Então, era Zumbi, aí era o volume, com distribuição nacional e etc. Né? Tá. Então, tem toda essa escalação. Nós continuamos bons de jeans e de malharia, isso nós continuamos sabendo fazer, mas assim, a parte... os nossos estilistas hoje, eles trabalham com uma dificuldade de matéria-prima louca. Olha, Glória, entendeu? eu conheço uma pessoa que trabalha numa grande marca, muito reconhecida, internacionalmente, de um talento absurdo para desenhar roupas, uma grande estilista. Mas ela é funcionária, assim, como paga mal esse mercado? Como não incentiva a boa criação? E é isso, é uma onda de você ter que viajar para conquistar, para ir buscar um tecido, para ir buscar uma coisa. Aqui nada se faz. Eu sempre falo para ela, falo assim, cara, por que você não sai e monta a sua marca? Ela, porque é impossível. Não tem mão de obra para costurar bem, não tem matéria-prima, não tem financiamento. É muito difícil. É isso mesmo, por isso que tem a dificuldade da gente ter grandes nomes produzindo uma moda diferente sem ser conglomerado de moda. E que seja exportável, né, também. Mas também, pera, tem muitas coisas. Muitas coisas. Assim, exportação é outro papo. Tá. Assim, eu não acho que a gente seja obrigado a exportar. Você não precisa fazer marcas que sejam exportáveis, entende? E não é porque a gente ainda não consegue exportar. Acho que talvez a gente nunca nem queira exportar. Nós temos um mercado interno gigante aqui para ser conquistado. E explorado. Né? E explorado. Né? E a nossa criatividade, a nossa moda, etc., aqui, eu acho que ela tem que se treinar aqui nesse mercado interno. E não é porque a gente é um país que ainda não chegou lá. Tem um monte de país muito mais chique que nós. Pega a Áustria, por exemplo. Ela não faz moda. Então não é obrigatório que países façam moda, entendeu? E talvez não seja a vocação do Brasil fazer uma moda exportável. E nós ainda temos muito o que fazer aqui dentro, de qualquer maneira. Talvez um dia, não sei, mas assim, tão perto, não há porquê, nem a gente fizer assim, mas você acha que a moda brasileira faz sucesso lá fora? Não faz, não tem moda brasileira lá fora, não existe. Talvez uma coisinha ou outra. Assim, por exemplo, o exemplo da Farm, que está crescendo lá fora. Tal. Isso, tem uma Farm agora que está conseguindo, ótima, a Osklen. Também a duras penas. A marca brasileira conhecida fora do país só tem uma, que é a Havaianas. Perfeito. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E aí, Glória, com você como uma pessoa transsecular, você também fala muito da mudança dos conceitos, né, de anos atrás e hoje. E eu queria que você explicasse pra gente, porque eu sei que tem uma pegadinha aí que você gosta de mencionar,
Então explica pra gente o que é vulgaridade na moda e o que era vulgaridade e o que é vulgaridade hoje. Você se vestir de modo vulgar. Igual, né? É. Meu filho, eu posso até não saber te definir vulgar, mas você bate o olho e você sabe que você está diante dela. Entendi. Tá. E esse é um conceito, então, que não muda. Que não muda. Independentemente da época, você sabe adaptar ele perfeitamente para o seu momento, né? Exatamente. Para a situação de momento. Agora, uma coisa que mudou muito, e isso eu afirmo com convicção, foi o trabalho da imprensa especializada em moda. Né? Ah, isso sim. Você tinha, anos atrás, uma cobertura muito mais profissional, no sentido de conhecimento mesmo daquilo que você estava analisando, do que hoje em dia. Eu, quando fiz jornalismo, eu fiz como segunda graduação, então quando você faz uma faculdade pela segunda vez, você vai com uma cabeça de aprender, diferente da primeira, que eu fui com uma cabeça mais de fazer festa. Exatamente. E aí eu lembro que numa das primeiras aulas o professor de História do Jornalismo perguntou o que cada um queria fazer. E assim, 100% das meninas queriam jornalismo de moda e 98% dos meninos queriam esportivo. Eu acho que isso por si só já explica muito do que vem acontecendo, porque todo mundo quer ser uma coisa por ser essa coisa e não por se interessar pelo objeto de estudo que deveria estar interessado. Você acha que a gente tem visto cada vez mais pessoas que não têm o conhecimento necessário agindo como se fossem grandes agentes de comunicação da moda? Quer dizer, a gente perdeu a qualidade da imprensa especializada para os influenciadores? Assuntaço, né? Outro dia até perguntavam para mim assim, mas você acha que houve um preconceito? Houve. Quando começou essa história era blogueira que chamava Isso, naquele tempo. isso. É lógico, de repente, agora, é um fenômeno geral, né? Hoje em dia, a moda é pulverizada, a imprensa é pulverizada, e não tem mais uma central de informação. Para Né? nada. Naquele tempo, nós tínhamos, a imprensa de moda era uma central que via os desfiles, comentava e lançava listinhas de tendência, e os industriais até se aproveitavam daquelas listinhas e faziam. Claro. Os próprios consumidores também se aproveitavam, iam atrás da listinha e tudo, isso acabou. Não tem mais uma central, então não existe mais uma central de jornalismo na questão da moda. Hoje em dia, cada pessoa é uma central. Todo mundo é uma central. Com todas as vantagens e desvantagens disso. Eu acho extraordinário. Disse isso pra gente, exatamente. né? Todo mundo agora é uma emissora. É uma emissora de né? opinião. Você tem uma emissora no seu bolso. Você é uma central de informação e você anda por aí. Né? Então, é outra coisa. Né? Então, te segue quem quer saber a sua opinião. Ao mesmo tempo, elas seguem outras pessoas e daí fazem o mix delas. Outras pessoas só seguem uns, outras pessoas só seguem outros. Então, mudou completamente a profissão. Isso não tem dúvida nenhuma. Eu tenho a impressão de que, ao mesmo tempo em que, em alguma medida, isso ajuda a democratizar o acesso mesmo das pessoas ao conhecimento, às vezes você pega uma influenciadora convidada por uma grande grife, está na primeira fila do desfile, fazendo um vídeo dizendo, até parece que alguém vai usar isso na rua. Que é uma coisa que a gente sabe que não, o desfile não é para isso, né? O desfile é um conceito, mas enfim, acaba também, ao mesmo tempo que você amplia o acesso das pessoas, você corre o risco de emburrecê-las também sobre determinados temas. Né? Vamos dizer que hoje em dia as pessoas têm que ter uma clareza quase que maior do que elas gostam ou não gostam, o que elas confiam ou não, para poder saber quem que elas seguem. Porque se você ligar hoje, pegar um Instagram hoje, pegar 10 pessoas, cada uma vai ter uma opinião diferente, né? Verdade. Então, hoje em dia, as pessoas estão muito confusas em relação a comportamento e em relação à moda, por isso, que elas ouvem de tudo. Então, às vezes, elas pegam uma pessoa que elas acreditam que tem mais credibilidade ou alguém que elas acham com quem elas se identificam mais e elas vão atrás, porque é uma referência. Né?
Porque aí é que tá, você escolhe uma única referência, a gente não tem mais grandes gurus. Eu sei que a sua grande gurua, por assim dizer, foi Leila Jiquel, não é isso? É. Que é uma referência, eu queria que você falasse um pouquinho dessa pessoa que não é todo mundo que conhece. Ah, não, e eu tive ninguém. uma enorme dificuldade de fazer uma busca com ela no Google. Que doideira. Mas você achou alguma coisa? Único texto da Joyce Pascovitch, de Olha. 1996. Já que estamos falando em jornalistas com repertório, né? Joyce com certeza é uma delas. Um único Olha, texto. o meu primeiro livro, o Chique, quando eu lancei o Chique, que foi em 96. Sim, eu tinha. Então, Com 12 anos. foi dedicado para ela. Sim. Leila Que Jiquel. legal. A Leila foi uma figura extraordinária. É isso mesmo. Se eu posso dizer que eu tive alguma gurua na vida, foi ela. Ela era uma francesa que trabalhou ela era assessora de imprensa do Paco Rabanne. Foi ela que criou o perfume para o Paco Rabanne e veio para o Brasil a convite da Fenite, do Caio de Alcântara Machado, que tinha a Fenite na época. E foi quando ela e como a editora Abril e a Fenite trabalhavam muito juntos, ela ficou conhecendo o Tomás. E o Tomás ficou conhecendo a Leila. E o Tomás era meu chefe na época e depois my best friend até hoje. Sim. É meu best friend até hoje. E aí ele me apresentou para a Leila. Então, e aí ela voltou para Paris e ela era um pouco assessora de imprensa. Ela que lançou o Kenzo, Dorothée Bis, Olha Paco isso. Rabanne. Coisas Por isso que eu tô falando, é incrível de você ter pouquíssima informação Mas sabe o que sobre é? ela. Mas escuta, Cecília, ela era uma pessoa fora do sistema. Entendi. Ela- Cabelo ela- vermelho. Não, e não só de aparência, ela não pagava Seguridade Social, ela nunca teve um emprego. Tudo isso que ela fazia era frila. Nunca tanto que quando ela ficou mais velha, foi um drama, porque Claro. ela não tinha Um INSS, um INSS local, entendeu? Esta era a rebelde. Uma rebelde, não é rebelde de salão que nem a gente, Sim. não. Sim. Sim, é rebelde de fato. De fato, é. Tinha vezes que ela não tinha onde morar. Imagina, e foi por intermédio dela, você também acabou jantando com a Laia. Sim. Nossa. Meu Deus do céu! Não, Pouca mas ele história, não tá? era ainda o... Ele ainda não era. Ele era comecinho. Mesmo a assim, né? Leila, Incrível. a Leila era amicíssima de uma das primeiras grandes damas do prêt-à-porter, que chamava-se Christiane Bailly. Ela e uma outra que chamava Emmanuelle Kahn foram uma espécie de fundadoras da ideia do prêt-à-porter em Paris. Aliás, até hoje tem um amigo que chama Didier Grandbach, que é um grande figura da moda francesa, que deve estar com uns 80 e muitos anos. E a última vez que eu falei com ele na pandemia, ele estava cansado e tal, né? Mas eles foram os criadores do prêt-à-porter na França. Da moda de rua, né? Da moda que não era alta Impacto costura. dessa frase, né? O criador do O prêt-à-porter na criador França. do prêt-à-porter na França. Imagina. E a Christiane Bailly era casada com um arquiteto que foi quem fez o Jeu de Paume, só para você ter uma ideia, que fez a reforma do Jeu de Paume em Paris. Chamava-se Antônio Stinco, Nuccio era o apelido dele. E ele era tunisiano. E o Alain era tunisiano também. Uhum. Então, ele tinha uma irmã que era muito amiga do Alain. Então, eu conheci na casa da Christiane Bailly, que era amicíssima da Leila, e daí eu fiquei amicíssima dessa gente toda. E eu conheci o Alain na casa da Christiane Bailly. Eu só tenho que aproveitar que ela mencionou isso. Vai. Desculpa. Eu estou falando de coisas tão velhas, gente. Não, mas eu adoro, porque você mencionou a Christiane Bailly e eu sei que você ainda tem uma peça dela Tenho. no seu baú, que é o seu baú. Gente, vou adiantar para vocês. Glória Calil tem um baú, Que é uma um espécie... brechó. Um brechó, onde ela guarda peças até mesmo que ela não usou, mas que são símbolos da história da moda. É. Não é possível que você ainda não fez nada com esse baú, Glória Calil. Eu não fiz. Uma Quer dizer, como eu não fiz? Eu exposição. uso. Não, mas a gente precisa de uma exposição, by Glória Calil, com histórias disso, porque que coisa maravilhosa. E tenho um paletó da Christiane Bailly, sim. Eu tenho uma roupa dela também.
Então, eu sempre guardei, como eu gosto muito de moda e tudo. E de história, né? E de história, eu guardo coisas, tudo ou que eu gosto porque eu comprei porque era muito bom, ou porque é muito bonito, ou porque eu percebi que aquilo era uma virada da moda, mesmo que eu não fosse nunca usar. Tem coisas de fato que eu comprei para nunca usar, mas que eu queria ter, porque era peça Era um de símbolo. colecionador. Entendi. Então eu tenho isso até hoje. Você se desfaz de roupa agora? Muito. Mas não, eu faço uma triagem, eu guardo coisas Sim. que... Aliás, outro dia eu até escrevi uma coisa a esse respeito que eu acho que eu vou botar no ar esses dias, que é limpeza de guarda-roupa. Limpeza de guarda-roupa é um drama, porque difícil. é uma avaliação que você faz que transcende a roupa. Você está olhando para aquilo você está lembrando de uma roupa, de uma fase, por que você comprou aquela roupa? É uma limpeza de vida que você faz quando você limpa um guarda-roupa, né? Eu acho que hoje em dia, com o fast fashion e com a falta de referência das pessoas, muita gente acabou perdendo isso. Porque se você só trabalha com quando você gosta, mas quando você trabalha, no meu caso é um pouco diferente porque eu trabalho, é meu assunto de trabalho, entendeu? Mas Então, não são todos que têm esse cuidado que você tem. não sei, mas quer dizer, para mim faz sentido que eu Sim. tenha esse acervo, né? Os professores guardam livros, cada um guarda suas referências, né? Sim. Você guarda as peças Eu guardo da as moda. peças que eu acho que tem uma história, que tem uma importância na moda, que tem uma importância... Ou coisas muito importantes na minha vida, também Certo. guardo. Sim, a gente tem um programa de membros aqui no Rivo News e quem é membro de ouro, Rivo de Ouro, pode mandar uma pergunta para o nosso entrevistado. Ah, tá. E temos aqui uma pergunta da Gisele. Oi, Glória. É uma honra estar aqui fazendo uma pergunta para você. Queria saber se, com o advento, né, das fast fashion, das lojas de departamento, das blogueiras de moda, dessa sociedade do consumo, onde tudo é muito rápido, muito fácil, imediato, compra pela internet, por aí vai, como isso afetou a moda, na sua opinião, né? E, mais ainda, a elegância perdeu espaço? Oi, Gisele. De novo, vamos dividir a pergunta em algumas coisas. O fast fashion não acabou com a moda. É uma maneira da moda se manter viva, né? Porque a moda está num momento muito complicado. Nós temos a bolha do luxo, que é uma bolha das grandes marcas carérrimas, completamente para um grupo muito pequeno de gente, e que é um negócio sensacional no mundo. Você imagina que hoje uma das pessoas mais ricas do mundo é o dono do conglomerado LVMH. Na LVMH, o homem mais rico da Espanha é o dono da Zara, o homem mais rico da Suécia é o dono da H&M, e assim vai. Então é um negócio sensacional, né? Tanto o luxo quanto o fast fashion. Então, eu acho que a moda se modificou completamente mesmo. As grifes foram entrando, esses conglomerados foram elevando as marcas cada vez mais, com o mercado asiático inteiro. Assim como eu falo que no Brasil nós temos um mercado interno inteiro, eles têm o mundo inteiro ainda para conquistar. Eles têm a Ásia, a China, tudo para conquistar. Né? Então, E é gente. e é marca, aquilo é importante, né? Então, o mundo do luxo se garantiu com esse tipo de marketing e tudo, que é sensacional dentro do que eles fazem. Eles fazem isso muitíssimo bem. Dá resultado, né? Fora isso, nós temos... como é que faz o resto das pessoas? Onde é que as pessoas se vestem, né? Então, eu acho que as nossas lojas de departamento no Brasil fazem um trabalho muito bom. Elas são bem informadas em termos de moda, elas fazem uma moda razoável, muito bem informado, tudo que está na moda você acha lá, pode não ser a melhor qualidade, mas né? Então, o nosso fast fashion aqui é feito pelas nossas lojas de departamento, né? Além das marcas de fast fashion de fora, né? Que são as outras todas. Sim. E tudo. Então, é um papel importante, a moda hoje é feita dessas coisas, e quem fica no meio tem mais dificuldade de se situar, né? Mas existem algumas marcas que não são nem as de luxo, alto luxo, nem a fast fashion, que também tentam. E temos hoje a internet vendendo, né? Então,
é uma situação de grande movimento, assim como o jornalismo, a central, a moda é pulverizada, né? Não tem mais uma tendência, tem para todo mundo. E eu acho que, de qualquer maneira, eu acho que nós temos essas possibilidades e o fast Mas fashion... você acha que a elegância se perdeu nesse caminho? Não, eu acho que a elegância depende da pessoa, do que ela escolhe. Você pode você mandar. Eu me lembro que uma vez a revista Veja, há mais ou menos uns 1.500 anos atrás, ela deu, eu acho que nem sei quanto que era, acho que era R$100 para mim, para a Constância, para o Fernando de Barros, para... Quando R$100 era alguma coisa. Claro. Devia ser o quê hoje? R$500, talvez, isso. né? E falou, vocês vão se vestir com R$100, vocês têm que estar vestidos dos pés à cabeça. Roupa, sapato, tudo, acessório, tudo. Então, elegância ou gosto ou moda ou qualquer coisa é uma questão de olho. E todo mundo conseguiu. E todo mundo conseguiu, entendeu? Então, não é questão de preço, não é questão de dinheiro, é questão de informação e olho. Repertório. Porque é isso, a gente vê, principalmente agora, né, com a internet e tal, as emissoras que cada um tem no próprio bolso, a gente vê muita gente que quando ascende socialmente, financeiramente, passa a se vestir como um outdoor. Porque tinha, né, antes de ter o acesso de fato à marca, tinha essa fantasia de que se vestir com a marca te traria a elegância, o acesso a determinados espaços por conta da sua roupa. Só que você mesmo acabou de dizer que não é por aí, né? Que Quer é dizer, possível. não é possível você se vestir bem com qualquer qualquer tipo de orçamento. Né? Então, a gente teve também aqui em São Paulo, uns anos atrás, uma polêmica com uma socialite que disse que não usava mais bolsa Louis Vuitton, porque agora toda babá usava Louis Vuitton. O que eu quero te perguntar, Glória, é se a democratização do acesso às grifes, seja pela ascensão social, pela mobilidade social, que hoje é muito mais fácil do que décadas atrás, seja pela própria pirataria também, porque a gente sabe que você estava citando que qual foi a libido do desejo da moda foi substituída por outras coisas além dela, como o celular. O celular você não consegue falsificar, né? A pessoa não consegue comprar um iPhone falsificado, mas se ela quiser ter a camiseta da Lacoste, ela consegue encontrar dentro do orçamento dela, por mais que a gente saiba que não seja da Lacoste. Isso tira a sedução do luxo dessas grandes marcas? Elas deixam de ser luxo? Olha, eu vou te falar uma coisa. Determinadas pessoas, nem que seja idêntico, se for falso, ela não usa. Sim. Entendeu? Porque é para si. Entendeu? Você me dá uma bolsa Hermès dizendo, olha, ninguém, nem o dono da Hermès vai dizer que você quer ou não. Entendeu? É uma escolha pessoal. Você pode, para fazer por fora, tudo bem, entendeu? Você pode Tem aquela usar, frase, né, que a diferença da bolsa Louis Vuitton falsa para a verdadeira é a mulher que usa. É o dono, exatamente. Hoje tudo é possível e tudo bem, entendeu? E tudo bem. Eu acho que nós temos hoje essa democratização da moda. De fato, hoje você vai no aeroporto e você vê a bolsa Vuitton de tudo quanto é jeito, né? E você sabe que umas são falsas, outras não. Tudo bem. Ela está mostrando um gosto, na realidade, que eu até acho graça, entendeu? Eu assim, ela está achando, sabe que isso aqui é para ser uma coisa legal. Sim, entendeu? É isso. sim. Não é? Então, deixa ela. Mostra algum coisa. E aí, mais uma vez eu vou repetir, você é um pouco repetitiva, mas essa sua despretensão é o que você falou, não dá mais para escolher 5 peças de roupa para você definir. Fala, meu. Não, é que pegando só carona nisso que ela disse agora, a gente teve, por exemplo, o negócio, eu sei que nós estamos falando de moda, eu vou trazer um exemplo de outro setor, mas que eu acho que, como a gente está falando de alto luxo, cabe. A Ferrari proibiu o Justin Bieber de comprar novas Ferraris, dado o uso que ele vinha dando para o automóvel. Quer dizer, ele não estava divulgando o carro dele de acordo com aquilo que a marca queria. Ele fez algumas alterações, grafitou uma porta, enfim.
Então, nesse sentido, assim, a Ferrari percebeu que aquele momento ali de democratização não estava legal para a própria marca. Mas que democratização, gente? Não. Quem é que isso. pode comprar uma Ferrari e ainda por cima customizá-la? Que democratização Não, é isso. é essa? Democratização O é cara uma palavra paga péssima. Quantos milhões de dólares custa uma... Por aí, milhão pelo acima. menos $1 1 milhão milhão. de dólares. Ele fala assim, eu não quero democratizar minha marca. Ele está fazendo marketing em cima do Justin Bieber. Perfeito. Porque vai me dizer que está Viu? democratizando? Isso. Não. Mas tá vendo? Mas é o que eu tava falando, da despretensão. Que é o negócio das coisas que vão acontecendo na sua vida e você vai montando no cavalo. E essa ideia do vamos deixar todo mundo ser feliz da forma que quiser, seja com a peça de roupa que quiser, com a forma que quiser usar, da forma que quiser se vestir. Cecília, mas também deixa eu dizer uma coisa, não quer dizer que vale tudo. Então, é aí Perfeito. que eu ia chegar. Exatamente. Mas é claro que ainda existem parâmetros. Vamos dizer assim, que tudo, sobretudo nas coisas do consumo, tudo tem uma expressão, né? Tudo que você usa, tudo que você veste, o teu cabelo, tua roupa, o carro que você usa, os filmes que você vai ver, os livros que você lê, a casa que você mora, a decoração que você gosta, os lugares que você viaja, o restaurante que você frequenta, Sim. tudo isso fala de você, né? Sim. São escolhas que as pessoas fazem, né? Então, você acaba se exprimindo de alguma Sim. maneira. E essa expressão é absolutamente livre. Isso não quer dizer que te leve para o lugar que você quer, muitas vezes. Muito bem, Perfeito. exatamente. Mas está Perfeito. livre de escolher. Você Eu pode acho estar que passando a mensagem você errada. às pode estar vezes. achando que está passando uma mensagem quando está outra, entendeu? Então, seguindo esse raciocínio, existe um... Posso dizer que ele é um influenciador de moda? Absolutamente. Posso, Eu acho né? que de moda, mais até do que moda, de comportamento. Eu não sei se você o conhece, ele é um personagem que cresceu muito no Twitter, na verdade, mas ele também tem um Instagram, chama Ouriço de Cartola. É um homem... Sensacional. É o melhor manual de etiqueta masculina, principalmente. Exatamente. Da internet hoje. É uma coisa Explica assim... sobre barra da calça, sobre um terno alinhado, um bom relógio. Ele tem o que ele chama de barra Brasília, porque ele Todo mundo determinou tem a- que ninguém em Brasília vai a um alfaiate para fazer a barra do terno. E a gente chegou ao Ouriço e falou, manda uma pergunta para a Glória, porque a gente acha que você vai fazer uma pergunta bacana. E eis a pergunta do nosso Ouriço de Cartola. Opa, peraí, não saiu o som. Alô, Glorinha, Ouriço de Cartola aqui falando. Eu sou um grande fã e eu tenho a teoria, tenho a hipótese de que todo mundo que usa all black, né, o paletó preto com a camisa preta, gravata preta, né, fica com um cara de vilão de filme B. E aí eu queria saber sua opinião sobre o all black. Como é que se posiciona a Glorinha Calil sobre isso? Um beijo. E toda vez que alguém faz uma grande besteira, todo vestido de preto, ele pega e fala. Como queríamos Como demonstrar. queríamos demonstrar, nunca erramos. Eu gosto que ele diz que todo mundo que performa mal em CPI normalmente está de Tá all todo- black. Você sabe que eu concordo com ele na parte formal. Eu acho que o formal todo preto realmente é de lascar. Terno preto, camisa preta, gravata preta. A pessoa tá. É roupa de bicheiro, né? Sim, é uma coisa esquisitíssima. Agora, no esporte é diferente. Todo arquiteto que eu conheço se veste de preto. Calça preta, camiseta preta, entendeu? Aham. Tênis preto. Então, eu acho que o preto levado a sério é que é o difícil. Ah, tá. Entendeu? Sabe? Para ser Perfeito. socialíssimo, né? No social eu concordo A camisa completamente. preta é uma coisa muito estranha por si É dificílima só, né? de ser usada. É. bem usada. Já uma polo preta é facílima, uma Claro. camiseta preta é facílima. Claro. Entendeu? Agora, uma camisa de seda preta. Nossa, não. não, Pelo pelo amor amor de de Não Deus. dá, Não, não dá, não não dá. dá. Agora você costuma dizer que os manuais de etiqueta precisam ser sempre atualizados. Às vezes, muitas vezes as próprias regras em si, mas às vezes também a nossa leitura sobre as regras, né?
porque, por exemplo, quando esses manuais, a gente estava falando na nossa reunião de pauta, quando esses manuais começaram a existir nas cortes francesas e tal, tinha regras do tipo, não enfia a cabeça no prato do seu vizinho. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era um grande. Leonardo da Vinci fez uma lista de uns 20 e tantos itens que era assim, não pega fogo na roupa do vizinho. Que Olha incrível. Isso. Não põe a cabeça no prato do eu vizinho. vi Ai, uma olha que era- que fofos É que maravilhoso. eles eram. Não urine nos cantos de Versalhes, que das amor. salas. Olha que amor. Porque eles eram proibidos de ir ao toalete quando a corte estava dentro do cômodo. Então, para não ir ao toalete, iam ao canto mesmo da sala. Na sua avaliação, o que hoje ainda não está nos manuais de etiqueta, mas a gente precisa resolver urgentemente? Os manuais de etiqueta são coisas muito datadas mesmo, que é normal, porque ela fala de um comportamento do momento. Claro. Quantas coisas já não mudaram, né? O meu pai era muito amigo do Marcelino de Carvalho, que era um dos primeiros pessoas que fez, que era jornalista, ele era cronista e escreveu livros de etiqueta, isso nos anos 50, né? Então ele dizia onde é que você guardava a luva, quando você chegava na casa de uma pessoa, onde era a chapeleira. Então, quer dizer, as coisas mudam, Claro. né? Mudam os hábitos, você tem que atualizar e permanentemente atualizar. Aliás, tudo. A gente tem que atualizar o tempo Perfeito. todo tudo. A informação, a cabeça, o lugar onde... Senão você fica olhando para trás o tempo inteiro. Olhou para trás, vira estátua de sal. Por isso que eu não gosto de olhar para trás. Eu adoro essa frase sua. Mas o que a gente está precisando resolver, que a gente ainda não estipulou como sociedade, como norma, e que a gente está Você precisando sabe muito que resolver? eu sei lá, mas eu vejo, por exemplo, até hoje as pessoas falam assim, você acha que pode usar celular? Eu falei, gente, faz 30 anos que a gente já tem celular, até hoje ninguém sabe ainda como é que usa. Então, quer dizer, eu não sei o quê, mas certamente coisas ligadas a tecnologias novas. Perfeito. Né? E todos esses comportamentos novos. Tem umas coisas que eram vulgares, que deixam de ser, né? Coisas que eram cafonas, que não são mais. Mas, por exemplo, você lembra que antigamente falava assim, nossa... usar, aquele Birkenstock era o fim da picada. E Birkenstock com meia soquete, era falar, isso é coisa de turista alemão. Hoje é fashion. Tudo é fashion. Então, as coisas mudam, né? Exatamente. Perfeito. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante, era um canal sobre relógios, e aí um dos rapazes falando é um daqueles haters de Apple Watch, de relógios tecnológicos. Certo. E aí um outro, em contraponto, dizendo, não, mas para grandes executivos é um negócio que ajuda e tal. E aí o cara falou um negócio que eu nunca tinha me dado conta, mas que é realmente muito sensacional, que é, tudo bem, você está ali conversando com um executivo, ele está com o Apple Watch dele, aí a cada hora que ele recebe uma notificação, ele para ver. Então, assim, o cara, aí, às vezes é a notificação do tempo, né? Que o clima vai mudar. Então ele não está naquela conversa 100%. Se você não pode, por regra de convivência, vai deixar o celular em cima da mesa, como que você faz com o relógio, né? É a mesma coisa. É você está isso. com um celular, Mas se a relógio gente desse é a pensa- mesma coisa. Se a gente pensar historicamente, Santos Dumont inventou o relógio de pulso justamente pela praticidade que ele tinha E é mesmo. em olhar Mas para o pulso sensacional. quando os homens só Você usavam anda o relógio de bolso. Você anda com o tempo, Sim. né? Né? É uma beleza. Sim. Mas agora isso é verdade. Agora, outra coisa, já nós vamos nos acostumar. Porque também é um comportamento tão recorrente que já não é tão chocante como já foi. Perfeito. Entendeu? Com certeza. Então, né? Agora, Glória, uma coisa que eu queria tratar com você é a sua generosidade. Porque absolutamente todas as pessoas que eu fui pesquisar, que eu li, todo mundo fala sobre o quanto você é generosa, educada. Eu tenho uma história para te contar de um primo meu, que estudante de arquitetura em Santa Catarina, ele veio aqui para São Paulo com a turma dele de arquitetura e pararam na frente da sua casa. Na sua casa de lazer, por assim dizer. E aí a turma toda estava lá na porta e eis que o caseiro vem e fala, a dona da casa chamou vocês para entrarem, para conhecerem a casa. E você recebeu aquela turma inteira de jovens, futuros arquitetos, para mostrar a sua casa, todo mundo entrando com o sapato da rua no quarto. Não mandei ninguém tirar, viu? Vai não vendo, mandou olha a ninguém tirar. diferença. De onde vem essa sua... Mas não é nada, Cecília. Essa casa, na verdade, é uma casa que tem uma historinha aí.
É uma casa de fim de semana, só que é em São Paulo. Perfeito. Né? Eu adorei esse conceito, inclusive. Então, e aí, e como é um programa diferente para os arquitetos, é uma casa que ficou muito famosa no mundo dos arquitetos. Vem arquiteto do mundo inteiro. Semana passada teve lá na minha casa a Segima, que é Pritzker, uma ganhadora do Pritzker. Então, é o arquiteto, que é o Ângelo Bucci, que é um arquiteto extraordinário, e as pessoas pedem para ir ver essa casa, porque foi publicado em várias revistas e tudo. Então, é uma casa que tem que ser vista, não é porque é minha, porque é do Ângelo, a casa também. A casa, eles vão lá, não é por minha causa, meu bem, eles vão lá para a cidade monstra, não é? Cecília, eles vão lá não é para me ver, eles vão lá ver a casa. Mas justamente por isso é que vocês deviam falar, só ver a fachada, por favor. Não, poderia imagina, ser essa pessoa. Não dá, é que nem moda. Se a pessoa gosta de moda, você mostra a roupa, ela olha do avesso, ela vira, não, a casa é dele e é muito, volta e meia tem gente indo ver. E aí meu primo falou, olha, foi o auge da elegância e do chique. Ela abria a porta para aquele bando de estudantes desconhecido, pudesse ver e estudar a casa dela. Então, mas E aí uma das pessoas que dizem que você foi extremamente generosa foi uma pessoa que a gente entrou em contato para mandar uma pergunta para você. Quase um arquivo confidencial. É mesmo. Gê, querida, tudo bem? Minha pergunta para você é, você já viveu 1000 vidas, já teve muitas profissões e trabalhos, já atuou em vários segmentos diferentes. Se você hoje fosse entrar numa nova carreira, numa nova versão da sua trajetória, o que você gostaria de fazer? Uma nova versão que a Vicky pergunta, hein? É a Vicky Seridona, ela é meu tico-tico. Eu tenho um monte de tico-tico que trabalhou comigo. Aliás, todo mundo trabalhou comigo. É verdade. O que o Chique botou de jornalista, né, da internet, todo mundo trabalhou comigo. E no Rio todo mundo trabalhou na Fiorucci. Então, a Vi trabalhou comigo, eu acho que encontrei com ela, acho que ela tinha uns 17 anos. No corredor de São Paulo Fashion Week, aquele olhinho, aquele olho brilhando, encantada com aquele mundo, tudo. Ela falou, eu quero trabalhar. Eu falei, venha, vamos lá. E foi lá para o Chique, trabalhou um tempo comigo no Chique. Eu quero muito trabalhar no seu site. Quero muito. E aí foi, e depois foi pro Vogue, daí fez essa carreira. Hoje ela tem a marca dela, eu vi que botei, que é uma graça e tudo. E ela me pergunta o que eu faria hoje, depois dessa trajetória toda. Se fosse uma mudança de rumo. Não, peraí, mudança de rumo Se quer você dizer tivesse o quê? que optar por um outro caminho. Eu ia fazer biologia. Se eu pudesse começar tudo de novo, mas é que não dá mais tempo, quer dizer, eu não vou fazer biologia a essas alturas. Mas por quê? É uma beleza. Meu Deus do céu. Eu acho inacreditável essas pesquisas que eles fazem do DNA, das correntes. Quando você entra naquele, é um mundo de uma beleza, de uma complexidade, de uma inteligência, de uma precisão. Acho aquilo extraordinário. Eu, se tivesse que nascer de novo, eu ia. Agora, como eu não vou nascer de novo, dentro dessa carreira, é o que dizem? Dentro dessa carreira aqui que eu estou, mas cada dia abre uma oportunidade nova. Não sou, entendeu? É assim, era jornalismo. Depois o jornalismo não é mais revista, agora é internet, eu estou na internet. Amanhã vai ser outra coisa. Enquanto, como eu falei, enquanto eu estiver com saúde e fazendo as coisas, eu vou indo e as coisas vão acontecendo e eu, pulo no cavalo. Fazer uma observação, você falou que você amou a lógica da indústria, porque ela é muito precisa. As ferramentas atuais de mídia, que é o YouTube e o Instagram, eles te dão essa precisão que a mídia anterior não dava. Tem toda a razão. É uma delícia, né? Eu gosto. Você consegue acho que te dá um parâmetro correto. Um insight certo, você né? pensou direito ou você não pensou direito. Isso. Você vai por aqui, não vai por aqui. Eu acho uma beleza. É verdade. Não é? Sensacional. Passar um pouquinho para a vida pessoal, Glória. Não. Sei que você está falando do passado. Não. É bem rápido. Mas isso tudo que eu estou falando é pessoal. Claro, Você claro. acha que não? Não, é mais... verdade. Mas é menos sobre a sua trajetória profissional e mais sobre você, Glória Calil, pessoa. Fique tranquila. Você foi casada com o Arnaldo Jabor.
Não chegamos a ser casados. Teve A um gente relacionamento. Namoramos muito. Firme. Vários íris e bíris. Certo. Uma vez, muito mais jovem do que hoje em dia, talvez eu não tivesse feito essa pergunta hoje, eu perguntei para Teresa Mainardi, esposa do publicitário Enio Mainardi, como era ser casada com um homem tão genial. E ela me deu uma resposta que foi uma lição não só de toma tenência, moleque, mas de elegância também. Ela virou e falou assim: Gabriel, eu sou muito mais inteligente, muito mais genial que ele. Eu adorei aquilo. Eu não vou repetir a pergunta para você, não é essa a minha intenção, mas eu imagino que não deva ter sido simples essa convivência, porque o Jabor era uma pessoa extremamente afiada, brilhante nos seus comentários públicos. Era assim em casa também? Ele era um Gente. doce de pessoa. Ó, Que coisa incrível. Não, um doce de pessoa, um pai maravilhoso, apaixonado pelas filhas. Na época, ele tinha 2 filhas e depois que a gente deixou de namorar, continuamos amigos, ele casou de novo, teve um filho, eu sou madrinha do filho. Sensacional. Então, ele era uma pessoa adorável, inteligente, atormentada. Ele não conseguia ficar sentado 1 minuto. Aquilo Sempre. era uma ansiedade. Aham. E você com essa calma que a Calma. gente vê Parece, aqui. né, bem? ó, ela é da cúspide de Libra e Escorpião. Ela tem mais de escorpiana do que de libriana. Vai vendo. É, o Jabor era mais afiado no público, mais doce no privado, e a Glória E a Glória é mais... o oposto. É isso, sensacional. Ô, Glória, você tem essa excelente relação com todos os homens. Você manteve com todos os homens com que... Isso é verdade. Para quem não sabe, gente, Calil é nome próprio da Dona Glória, tá? É. Não é um sobrenome, né? Não, Você é herdou adotado, do seu é, primeiro marido, isso, né? É. E permaneceu amiga, Segundo. trabalhando junta, grande amiga, mesma coisa com o Jabor, e hoje em dia você tem o relacionamento com o Sérgio, professor de filosofia da USP. Talvez seja um relacionamento mais tranquilo na sua vida, você acha Não ou não? sei o que é tranquilo. Um homem mais pensador, Ah, isso talvez, sim, isso menos loucão. Mas Jabor era muito pensador. Todos foram pensadores, de uma certa forma. O Zé é um pensador pragmático e, ao mesmo tempo, abstrato, que é curiosíssimo. Mas eu tive um outro marido antes também. Escapou da sua pesquisa. Não Escapou. acredito. Então você vai ter que revelar pra gente que não tá nos anais da história. Flor esse. de pessoa também, uma ótima pessoa. Esse era um poeta, morava fora de São Paulo, morava em Ilhabela. Ah, por isso as idas à Ilha Bela. E aí o convite para ir para Abril foi numa dessas idas. Era amigo da Ana Carolina, cineasta, Isso também. mesmo. Tá. Muito bom. Puxa vida. Eu quero essa fonte. Eu sou Mas jornalista Você não mesmo. tem ideia da frustração que deve estar sendo para Cecília Não ter saber do ter primeiro. perdido o primeiro marido. Mas só que aí todos eram muito pensadores e todos eram muito... Você precisava desse... Olha, eu não sei, eu aprendi loucamente com todos. E, inclusive, maridos e outros namorados. Sim. A gente aprende muito, né? Essa troca de poder... São injeções, né? De parceria, Nossa, assim. são camadas, né? Que você vai acrescentando pela vida. Muito Porque você tem a interessante. capacidade de ouvir, né? Não é todo mundo que tem essa capacidade de ouvir. Eu sou uma boa ouvinte. Isso eu sou. E de adaptar e de tudo mais, né? Porque foi o que você fez a vida inteira. De jornalista, empresária. Eu gosto de ouvir muito. E as pessoas me contam muita coisa também. Ah, você é conselheira, Glória? Eu sou. Eu não sou conselheira porque eu não tenho capacidade para ser uma conselheira. Eu tenho capacidade de vida, né? Mas eu ouço muita história, eu gosto muito. Que maravilhosa. Glória, você tem mais uma pergunta? pra Nós fazer? temos o nosso quadro. Você nosso ia quadro, terminar isso essa ou entrevista aquilo. sem o quadro. Perdão. Pelo amor de Deus. Como é que é isso? A gente tem um quadro aqui no Rivotalks, Glória, que é o isso ou aquilo. Sei. A gente vai te dar 2 opções e você precisa escolher uma delas. E depois você pode explicar, fica à vontade, tá? Ou não. Ou não Ou também, não. a seu Isso. critério. Tá bom. O que é pior, tá? Sendo que você não recebeu aí uma orientação de dress code. Você chegar num jantar
em que você está formal, social, e está todo mundo de chinelo e bermuda, ou o contrário, você vai a um jantar achando que é uma coisa informal, de chinelo e bermuda, e as pessoas estão todas de social. Já me aconteceu. Te aconteceu? Já. Então fique tranquilo, gente. É péssimo. Eu estava informal num jantar que todo mundo estava formal. Perfeito. Mas eu acho melhor do que o contrário. É. Porque senão fica muito... Aí é pior. É. Ou então tá fantasiada. Isso. Ai, Lembra daquele filme? Bridget Jones. A Bridget. Aquilo é um marco mesmo, né? É, 2 marcos pra mim. Bridget Jones e Patricinha de Beverly Hills. A Cher com aquele armário em que ela monta o look primeiro, o armário alinha e daí ela decide a roupa. 2 referências pra mim de moda boas, e de comportamento. A gente também sabe que o outono é sua estação do ano preferida. Foi, Procede? não sei. Já se não ainda é mais? Já foi. Já foi, é. Outono na Europa, outono no Brasil? Ah, na Europa. É mais bonito. De fato, é muito mais bonito. Eu sei porque, como eu faço aniversário em outubro, e outubro é primavera, mas essas nossas meias estações. Meia estação pra gente é sempre uma confusão, né? Aliás, hoje todas. Sim, infelizmente. já Mas não sabe mais. enquanto que lá é nítido. E é aquele colorido maravilhoso, Coisa né? mais linda, meu Deus do céu. E... Para analisar a tendência, Bom Retiro ou Shopping Cidade Jardim? Ah, não, Bom Retiro. Bom Retiro porque ele sai antes. Eles são imediatos, assim, é uma coisa assim, eles trabalham... A gente tem que lembrar que é o seguinte, os coreanos, eles fabricam na Coreia a moda do mundo inteiro. Faz sentido. Desde a moda da alta costura até a moda do prêt-à-porter, grande parte é feita lá. Então, eles não só eles têm as tendências, como eles estão fabricando, eles sabem o que vendeu, porque eles sabem o que fabricaram mais. Sim. Então, quando lançam uma coleção fora, com algumas cores, Na estação de à repente, frente, na né? estação à frente, eles recebem o pedido para fabricar. Então, eles sabem que do amarelo vendeu 3, mas que do pink vendeu 20. Então, eles sabem que ao 20 eles já chegam aqui com essa informação. Então, eles vão no certo. Eles vão no maravilhoso. certo. Então, assim, a primeira virada... Agora não tem mais nem estação, porque agora é direto. Sim. Mas é uma informação corretíssima e antecipadíssima. Que sensacional. Então- Prefeitos de mercado, então... Eu esqueci de 3 perguntas que eu queria fazer pra gente concluir. Pra você... Eu tenho uma também. Ah, é? Mas vai. Tá. Grande marca, nome de marca nacional hoje. Qual o grande nome que você estaria... Ou 2, 3, enfim. Nome de marca nacional hoje, que você considera bacana. Tem várias categorias, né? É. Tem várias categorias. Tem categoria indústria, tem categoria marca, tem categoria estilista, né? São- Então, estilista eu ia botar à parte. O grande nome como estilista nacional, homem ou mulher. Mas primeiro uma marca, assim, que as pessoas usem, que você considera que é uma grande marca nacional hoje. Cecília, eu não saberia te dizer uma marca. Eu posso dizer algumas, por exemplo, assim. Eu acho que tem marcas assim. Estilistas são marcas. Nós temos ótimos estilistas. Você pega um Alexandre Scovitch, uma Glória Coelho, um Reinaldo Patrícia Lourença, Bonaldi. uma Patrícia Bonaldi, que é mais, depois, né? Mais recente. Bem depois. Você tem um criador como Lino Ventura, que é uma coisa louca. Você tem vários criadores brasileiros, né? Que têm essa classificação. Em termos de marca, nós tivemos essas grandes marcas dos jeans que eram famosíssimos, que era Zump, Fórum, temos até hoje Maelos, que são indústrias, né? Indústria, Sim. uma coisa grande, de grande fabricação. E temos as marquinhas novas que estão surgindo, que pipocam o tempo inteiro, que você não sabe o que vai dar. Você pega um São Paulo Fashion Week, hoje as pessoas falam, São Paulo Fashion Week não é mais o que foi, mas a moda não é mais o que foi. Sim. Não tem Sim. mais esse tipo de indústria que tinha. Hoje tem ainda algumas grandes indústrias, mas daí tem as novas, que são as pequenininhas, e que às vezes aparecem no São Paulo Fashion Week, no próximo já nem estão Não mais, existem e que mais. vendem pela internet. Então hoje é muita coisa, né? Tem uma Missy, tem É verdade. tem A Luffy, por gente exemplo. aparecendo na Luffy, Missy, tem a filha da Xuxa que lançou uma marquinha Sim. que parece que também que eu tive vendo, e ela também tem, vamos ver que dá, só fez uma, Sim, duas. Exatamente. Mas tem campo para muita coisa ainda. E um grande nome de pessoa que valoriza a moda nacional.
Como foi, de certa forma, não sei se ainda é Paulo Borges, por exemplo. Ainda é. Uhum. Paulo Borges, a moda brasileira deve um montão para ele, né? É uma pessoa que organizou essa bagunça na hora que estava todo mundo chegando Isso. e entrando ali naquele campo, e um lançava aqui, o outro lançava ali, os tecelagens tinham uma data, os confeccionistas tinham outro, os grandes tinham outro, ele Trouxe ordem organizou pro aquilo mercado, tudo. né? É uma pessoa. Tem Ele, o alguém- André Hidalgo, que é o que faz também a Casa de Criadores, Sim. que sempre trabalhou com as marcas menores, com as marcas menos industriais e mais criativas. Uhum. Eu acho que, por enquanto, eles ainda são o rei do pedaço. Bom, Maravilha. bom. Você tem mais de Não. moda? Não. Então, Glória, só para a gente encerrar, o que pela norma comum, assim, pelo que a gente considera como regras básicas de etiqueta, você não faz? Tem alguma que você descumpre? Que eu descumpro. É. Ah, Que- tem. O que eu descumpro? Olha, eu tento, né, mas eu descumpro, deixa eu ver, eu não sei o que eu descumpro. Porque hoje a gente já percebeu, você foi extremamente pontual, Não o que numa descumpriu. cidade como Eu São tento. Paulo É. é de uma etiqueta, de uma elegância que a gente não vê, não só pelas pessoas, mas porque às vezes a própria cidade impede. Então, mas aí que tá. né? Eu sou uma cidadã de São Paulo. Eu sei que ela tem trânsito. Então, eu não posso dizer que eu cheguei atrasada porque tem trânsito. Sim. Como se não soubesse, Sim. entendeu? Uhum. Então, eu prefiro esperar do que atrasar. Acontece, às Sim. vezes acontece, mas eu tento que não aconteça. Não furo fila, Perfeito. que eu acho o fim da picada. Às vezes eu chego nos lugares e falo assim, por favor, para. Não, fila é fila, não tem essa de furar fila. Agora, estou falando do que eu faço, não o que eu não faço. Deixa Eu, ver o por que eu não exemplo, eu como com os talheres na mão, com a mão trocada. É uma Eu grande também. falha minha, mas que eu não consigo Mas resolver. não é uma grande falha. Também não. é uma Não, grande mas falha, assim, é isso né, mesmo. é uma- Você sabe, eu não sou de muito. É que o Gabriel fez curso de etiqueta mesmo. A mãe dele fez ele fazer. Não, mas Estudei eu no acho que Colégio tem que- Andres, em Porto tem que e Rio ter. de Janeiro. Tem que ter. Eu Sim. acho ótimo que tenha. Sim. Porque só uma pessoa que teve pode não fazer. Faz Eu todo acho que sentido. quando você faz sem saber, você está errando. Quando você faz sabendo que não era para fazer, você está tomando uma atitude. Perfeito. Então, eu acho que todas as vezes que você infringe uma regra conscientemente, é porque você está dando um depoimento. Você fala assim, eu não pertenço a essa turma, ou eu não concordo com isso, ou eu não estou nem aí. Ah lá, se- Pedro. É, como Agora, meu se irmão. você vai numa festa com a roupa errada, como me aconteceu, aí eu me senti um cão. Por quê? Porque foi erro. Eu Sim. não sabia. Agora, se eu vou numa festa black tie e eu vou de jeans porque eu quero, porque é para dizer assim, eu estou fazendo, eu não sou igual a vocês, É um statement. não é erro, é um statement. É Sim. isso. Tá. A gente não conseguiu tirar dela qual é a regra de etiqueta que ela não cumpre. Sabe tá qual vendo? foi a regra de etiqueta que ela não cumpriu? Sair da faculdade sem completar, já descumpriu um monte de coisa lá atrás, entendeu? Pra verdade. mostrar que ela era bem diferentona e que ela ia tomar conta da vida dela. Tomar conta da vida, eu acho que isso é uma regra que, vamos dizer, que eu criei para mim, porque não era da minha geração, não. Na minha geração, as meninas não tinham esta facilidade nem essa orientação. Você ou pegava na marra, ou... E é aquilo que você disse no WCast, né, no podcast do Washington, que viralizou, que foi uma explosão de visualizações e comentários, que é ser elegante é ser civilizado. Ninguém é chique se não for civilizado. Né? Não É. adianta você não dar bom dia pro porteiro, mas se vestir de modo É elegante. engraçado, né? Numa sociedade onde está tudo meio perdido, é exatamente essa frase que viraliza. Isso é muito doido. Mas tem, como eu te falei, eu tenho um Instagram que tem tantos seguidores, você vê que tem gente que se interessa por um As assunto, pessoas porque estão. é um assunto que eu bato. Tem gente que se interessa por isso. Mas a gente tem visto uma coisa um pouco decair, né? Ah, sim. Mas Por também mais é muita que- gente. É isso. É gente demais. É muita Talvez opção. seja isso. É muita gente, é muita opção, né? Muita falta de rumo. É muito pulverizado hoje, são muitas as possibilidades. Por isso que eu digo, você
tem que achar um pouco de graça nas coisas que não são também do jeito que a gente acha que tem que ser. Perfeito. Quando não atrapalha a vida de ninguém, Claro. quando não é uma coisa que seja preconceituosa, quando não é uma coisa que seja ofensiva, quando não é uma coisa arrogante, deixa pra lá, né? Deixa, não vai fazer diferença. Ô, Glória, foi um prazer imenso te receber. Uma honra. Obrigada, foi uma Vocês não delícia. sabem a confusão que eu fiz para marcar essa entrevista. Errei data, errei nome, errei tudo. Causa. A gente mas achou só que essa mulher nunca nunca mais ia mais. pisar nesse estúdio. Tamanha deselegância de Cecília Não, Flores. não, imagina mudar a data, meu Deus, nessa cidade é o que mais acontece. Não, e assim, a cabeça da pessoa é a mil, mas eu te agradeço enormemente. Muito obrigada. Sucesso nos seus vindouros projetos aí. E abre o baú, vamos fazer uma exposição no baú? Porque assim, eu quero muito ver todas essas peças. Pegar ali a oca, sabe? A Lilian Patti já me fez prometer que um dia que ela fala assim, Pressiona, quero fazer Lilian. essa matéria. Tá bom. Então, Não é matéria, eu quero uma exposição do baú de Glória ou Calil. uma série nas redes Ou sociais. uma série nas redes porque aí sociais todo com mundo cada pode peça. assistir. É isso. É? Obrigadíssima, Muito viu? obrigado, Glória. E como ser chique é ser civilizado? Não tem como você ser civilizado sem informação, gente. Não, de jeito nenhum. Por isso, sexta-feira, 12h30, neste mesmo canal, nosso resumo semanal de notícias, o Riva News. A gente espera vocês. Beijo.